Dois dados chamaram bastante a atenção do Brasil essa semana. O primeiro é que o Covid-19, o coronavírus, ele é cerca de 10 a 12 vezes mais letal que o H1N1. E outro dado, talvez até mais importante, mais significativo, que no Brasil a gente tem uma subnotificação dos dados. Há uma tendência, pelo menos as pesquisas indicam, que a gente tenha 12 vezes mais contaminados do que a população que está sendo notificada, divulgada pra gente. Como que o Brasil vai se virar com isso, hein? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Vocês também estão legal, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, se vocês querem saber muito mais sobre geografia, geopolítica, economia, atualidades, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado e entender esse mundão, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Pra gente entender esse vídeo, eu já quero deixar duas coisas bem claras, ó. Primeiro, eu não sou médico infectologista, então a minha intenção aqui não vai ser discutir se é perigoso, se não é, etc. Acredito, galera, eu tendo a acreditar no que as grandes corporações, a ciência, a OMS, as universidades falam pra gente, tá? É a ciência que está sendo produzida, tende a ser o meu ponto de vista. Então eu acredito nele, já que eu não sou um pesquisador ou coisa que o valha. Então a minha análise aqui, ela vai ser uma análise muito mais geopolítica, econômica, política, social, do que propriamente das questões de saúde envolvidas. Eu, quando for falar de saúde, vou sempre colocar o que a OMS está recomendando pra gente. Penso que é a fonte mais segura que a gente tem. Um segundo ponto bem importante. Quando a gente fala de geopolítica ou de economia, é uma frase que meu pai falava pra mim. Ricardo, não basta você ser bom, você tem que parecer bom. Isso é geopolítica. Por quê? Porque quando a gente fala de um país como o Brasil, por exemplo, que é sim um país importante, a oitava economia mundial, somos a sexta população mundial, a gente está dentro de uma economia globalizada. A gente tem que atrair investidores estrangeiros, a gente tem que atrair investimentos e tal. E como que a gente faz isso? Mostrando o mundo, não que a gente é bom, mas parecendo para o mundo que a gente é bom. A imagem importa muito, as falas, as atitudes que os governos, e quando eu falo governo, então no poder legislativo, judiciário e também o poder executivo, também o governo Bolsonaro, tá? Tem que parecer bom para o mundo. Partindo dessa premissa, vamos lá. O Brasil não era um país que estava muito bem economicamente antes do coronavírus, convenhamos. Era um país em recuperação, claro, mas uma recuperação muito mais lenta do que a gente achava que ia fazer. O Brasil não conseguiu aprovar as reformas com grande efetividade, a gente aprovou a reforma da Previdência, a reforma trabalhista já antes, né, em 2017. Mas a reforma, por exemplo, administrativa, a reforma tributária, a reforma do Pacto Federativo, são todas coisas que estavam caminhando bem lentamente, por dificuldades entre o nosso Congresso e o nosso Poder Executivo. Não éramos um país que estava assim, com um PIB muito elevado. A gente teve um crescimento de 1,1%, um desemprego em torno de 12%. Então estávamos em recuperação? Sim, mas muito mais lento do que a gente achava que ia ser. Quando estourou o coronavírus, né, esse problemaço, né, essa pandemia global, o Brasil ele sentiu muito isso aí. Países mais fracos, eles tendem, claro, a sentir, e isso refletindo em problemas sociais, aumento da desigualdade, aumento do desemprego, o trabalho informal. Acho que escancarou bastante pra gente o quão problemático é essa questão da uberização da economia. Ou seja, uma série de trabalhadores que não têm os seus direitos e são obrigados a trabalhar, galera, com muito afinco, né, para conseguir colocar o seu dinheiro dentro de casa, mesmo numa situação que coloca em risco não só a sua própria saúde, mas a saúde de toda a família, todos os moradores que ali moram. A gente tem casas aqui no Brasil, grande parte das pessoas, que moram numa casa com um cômodo só, como que vai fazer o isolamento das pessoas em situação de risco? Mas essa pessoa que sustenta a família é um trabalho informal. Esse trabalho informal, o cara tem que sair pra rua para conseguir levar o seu dinheiro. Então, assim, é extremamente problemático. Para vocês terem noção, a gente sabe que no Brasil existem uma série de estados paralelos, né, nas comunidades, tal, seja pelas milícias, pelo tráfico. Existem locais em que o tráfico ou a milícia já está colocando quais são as regras. Por quê? Porque se eles não colocarem essas regras, o Estado não é capaz de fornecer, percebe? É como se fosse um Estado paralelo ali sendo formado. Beleza, então já era um país com dificuldade. Quem poderia tirar a gente disso seria, por exemplo, o nosso governo. O nosso governo, as atitudes, né? Tentar mostrar para o mundo, fazer atitudes coerentes. Vamos pegar, a gente tem um poder executivo, por exemplo, que fala uma coisa, enquanto o ministro da Saúde fala completamente outra. De novo, não estou aqui tomando partido, tá? Eu sou mais da OMS, com toda certeza, que é o que produz conhecimento. Mas a gente tem, enquanto o ministro da Saúde recomenda, por exemplo, falando que o pico vai chegar em maio, em junho, nós temos um presidente que fala que o vírus já está passando. A gente fala do ministro que fala de um isolamento horizontal que tem que acontecer, enquanto o Poder Executivo vai lá comer coxinha, cumprimentar manifestante, etc. E isso passa uma imagem de dubiedade, não só para a população brasileira, mas também para os investidores globais.
A gente tem, por exemplo, um governo federal que está apostando completamente na cloroquina ou na hidroxicloroquina. De verdade, espero que ela efetivamente seja o medicamento, que seja a solução. Mas aparentemente países que adotaram essa medida já estão cancelando pelos efeitos colaterais que ela tem, e a nossa produção de conhecimento, a Unicamp, a USP, enfim, as grandes universidades estão mostrando pra gente que ela não pode ser, ela não é, pelo menos nesse momento, a solução que a gente esperava, percebe? Então, assim, existe um comprometimento muito grande e isso vai manchando a imagem do Brasil externamente. A gente tem, por exemplo, uma série de embaixadores mandando sua população sair do Brasil e voltar para o país de origem. Na Itália isso está acontecendo. Por quê? Os italianos que aqui moram no Brasil, há o medo, por exemplo, da Itália, que eles se contaminem no período de maio e junho, que vai ser o pico, né, provavelmente, segundo o ministro da Saúde, e levem ainda mais, né, a Covid-19. A Itália, a Alemanha, a França, o Reino Unido, por exemplo, são todos países que já convocaram a sua população a voltar para o seu país de origem. Ou seja, o Brasil está saindo com a imagem bastante manchada. A gente está sendo comparado no cenário externo, pelas confusões políticas que existem, a países como Nicarágua, do Daniel Ortega, a países como Turcomenistão, países completamente fechados, percebe? A gente está tendo uma briga do poder, por exemplo, do nosso governo, em que o ministro do STF desautoriza o nosso presidente, em que o chefe do Senado, que é o Davi Alcolumbre, diz que o governo Bolsonaro já acabou. Percebe o quão maléfico isso pra gente? Então, quando acabar essa pandemia, quando acabar, sim, diminuir um pouquinho, né? Que a gente começar a abrir de novo a nossa economia, vai ser difícil o Brasil reconquistar a confiança dos investidores estrangeiros. Por quê? Porque já não tava lá aquelas coisas. O Brasil, nesse momento de exposição, mostrando para o mundo que há uma confusão política muito grande, isso pode desagradar ainda mais e dificultar ainda mais o crescimento econômico brasileiro. A previsão é que o PIB brasileiro nesse ano caia 6%. Para o ano que vem, a gente não sabe como vai ser exatamente, mas por essas confusões políticas, por aquilo que eu falei para vocês no começo do vídeo, não basta você ser bom, você tem que parecer bom, você tem que parecer um líder para a comunidade internacional, é bem possível que o Brasil tenha bastante dificuldade em aprender, né, de conseguir uma retomada do seu crescimento. Tudo bem, galera? Deu para entender? A relação, como que está o Brasil encarando, quais são as perspectivas futuras do Brasil pós-coronavírus? Então, se vocês curtiram o vídeo, e se concordam, deixa nos comentários. Se não concorda, deixa nos comentários também, de maneira respeitosa, tá? Não sei o que. Não faça isso, tá? Não faça isso. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau.